começar a explicar aqui, professor. Psicologia jurídica. Vamos Todas as iniciar. correntes existentes, todo. Parei aqui, não foi? Isso. Então tá, vou fechar aqui rapidinho. Peraí, já copiou tudo? Já. Vamos lá, gente, ó. Vamos entender a aula passada. Psicologia jurídica, quarta-feira, 23 de agosto de 2017. Olá, gente, vamos prestar atenção aqui agora. Já está no caderno de vocês que na aula passada eu falei sobre todo mundo. Vamos recapitular aqui, tirar todas as dúvidas, mastigar direitinho, porque da agora por diante vai começando a complicar. Complicar, vírgula, para quem não vem acompanhando. Para quem vem acompanhando não tem problema. Porque quem não vem acompanhando, para acompanhar agora é quase impossível. Porque vai chegar o dia que vai falar de ID. E você não tem a noção básica de ID, já era. Aí é melhor repetir a matéria. Pode até assistir para aprendizado, mas vai ter que repetir, entendeu, gente? Não tem jeito. Aí não tem jeito, certo? Então, vamos recapitular na aula passada. Na aula passada eu falei da psique. Esses assuntos são introdutórios. Então a gente tem que massificar para que vocês entendam bem, porque nós não somos, pelo menos vocês, não são da área de psicologia. São da área de direito. Então fica mais difícil os conceitos, certo? Então, olha só. Psicologia jurídica é o ramo da ciência que estuda a psique humana, certo? O comportamento do ser humano, certo? Aplicado às questões jurídicas. Isso não ficou dúvida nenhuma, ficou? Ficou, gente? Dúvida? Não. Então, beleza. Então, psicologia é logia, estudo da psique. A psique, ela toma vários conceitos ao longo da história. Vamos lá? Vocês já viram, nas apostilas de História e Legislação da Saúde Mental, da Universidade Católica Dom Bosco, essa que eu fiz, terminei lá a pós-graduação de Saúde Mental, Lato Sensu, título especialista. Vocês já devem ter visto lá que... Eu vou ter que desligar o telefone, não tem brincadeira. É porque eu não atendo mesmo esse negócio de 0800, que eu não sei o número, eu não atendo mesmo. Pode ser até na penitenciária fazendo onda com a cara da gente. Bom, veja só. O que acontece? Então a psique, certo, humana, ela tem vários conceitos. Vamos entender. Porque é um entendimento de um assunto que é muito empírico, é muito difícil de você entender. A psique, no passado, tanto é que o conceito de psicologia original é logia, estudo da psique. A psique como sendo uma questão da alma. Então é uma questão empírica? Como sendo a questão da alma. É uma questão muito profunda, entendeu? Da alma sem uma explicação mais objetiva. Então isso se reporta porque ela vem dos filósofos. Olha lá, gente, ó. Olha lá, a aula é pouquinho, o tempo meu é pouquinho aqui, eu tenho que correr, senão vocês não vão pegar o assunto. Então acontece, essa questão da alma, ela vem da época antiga, dos filósofos gregos, dos filósofos da Mesopotâmia, do Egito, e lá por aí lá vai. Com o tempo, a psique passa então a tomar um cunho científico. E ela toma um cunho científico através de Sigmund Freud. Freud é quem dá um conceito mais científico à psique, certo? Ele dá um conceito como se fosse uma energia, certo? Que está circulando nas esferas que nós vamos ver, nós vamos estudar as esferas que Freud, vamos estudar detalhadamente as esferas que Freud nos ensinou, mas inicialmente vamos falar de id. Tem um superego, tem um ego, depois a gente vai estudar. Mas vamos falar de id. Então o id seria uma espécie de inconsciente nosso, e dali poderia se emanar a psique como forma de energia. Diga, meu querido. ID, a sigla é IDI? ID. I de identificação de dado. Legal. Só isso. Então, veja só. Significa que, a partir daí, a psique ganha novos contornos. E hoje, a gente já modernamente, que já vimos, por exemplo, da acupuntura, que é a medicina tradicional chinesa, que nos ensina muita coisa. Aliás, a acupuntura está anos-luz à frente da medicina tradicional ocidental, porque ela remonta de 10 mil anos atrás. Então nós estamos realmente infantis, eles estão mais evoluídos. Então a acupuntura passou a ter uma ideia de que existe, e hoje é aceito pela ciência,
existe uma integração entre corpo e mente. Não é só a mente, é corpo e mente, tá certo? Tanto é que se você não pode desvincular o corpo da mente. O corpo e a mente tem que estar juntos. E qual é a energia que passa, boa noite? Qual é a energia que passa entre o corpo e a mente? É a psique. É uma espécie de energia que circula no corpo e na mente. Certinho? Circula no corpo por quê? Porque a partir do momento que você sentir qualquer dorzinha, uma formiga que te deu uma mordidazinha, certo? Vai automaticamente, ó, para o cérebro. Em fração de segundos você vai acusar aonde é a dor e que tipo de dor é. Certinho? Isso se dá através de energia. Que energia é essa? Na minha opinião é a psique. Tá certo? A psique é a energia, ela é global dentro do corpo e mente. Ela não está só na mente, está também no corpo. Então o estudo da psique é um estudo interessante. Aí você vê, as doenças podem ser na aula passada, psicossomáticas. Ou seja, nasce na questão emocional, dos pensamentos e se somatiza no corpo, certo? A medicina tradicional chinesa reconhece isso. A medicina japonesa reconhece isso. Os orientais mais na frente. Nós ocidentais ainda estamos a passos de tartaruga para reconhecer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o câncer é uma desorganização da questão emocional, da questão sentimental, etc. Lógico que não podemos deixar de dizer que a alimentação tem uma influência, não é? Que o exercício físico tem uma influência e outras coisas que nós podemos fazer para melhorar a nossa saúde. Mas o principal, na minha maneira de ver, de você melhorar a saúde é a chamada qualidade de vida. Qualidade de vida sem estresse, qualidade de vida sem emoções negativas, qualidade de vida com pensamentos positivos. Infelizmente é utópico a gente pensar numa vida dessa atualmente, né? Que é uma vida que nós precisamos trabalhar para ganhar o nosso sustento, cada vez mais competitiva a sociedade, cada vez mais individualizada, então o estresse está aí acompanhando direto. Você precisa se trabalhar para ter os momentos que você vai ter de relaxamento, seja através do lazer, seja através desses trabalhos que nós fazemos com as ondas alfa, que é um trabalho interessante também, que é uma espécie de psicohipnose, certo? É uma espécie, não é bem a hipnose. Então, trabalhando nisso aí, a gente vê que o comportamento humano, e aí vamos revisar aqui rápido, o comportamento humano para o direito, que é, gente, para que é o comportamento humano para o direito? Para o direito, o que é o comportamento humano? Hã? Para o direito, o comportamento humano é dever ser. Você deve ser e acabou. O direito atualmente ele é extremamente... Qual é a posição dele hoje? Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é repressivo. Você deve ser assim. Caso você não seja, você será punido. Nós não temos ainda o direito preventivo, que era um direito que ajudaria você a não violar, a não ter um comportamento desviante da norma. Certinho? Então o direito ainda é repressivo. E a psicologia estuda o que também, gente? O que é que psicologia e direito tem a ver no estudo? Ambas se cruzam. Sociedade. Sociedade? De que sociedade? Elas se cruzam num ponto. Um objeto de estudo. Sim, o homem sim. Comportamento humano. O homem em seu comportamento humano. Porque interessa a psicologia o comportamento humano. Interessa ao direito o comportamento humano. Certo? Só que com visões diferentes. No comportamento humano do direito atual, que está errado, é o dever ser. Então é a ponta repressiva. Eu reprimo e acabou. Está resolvido o problema. Para o direito, eu penso que é assim. Mas não é assim. Por isso nós estamos com a patologia do direito atualmente, a doença do direito. Na psicologia, o comportamento humano envolve total. O ser humano como um ser total. E como um ser total, envolve a questão dos distúrbios, as questões do seu comportamento não ser o melhor adaptado para a sociedade, certo? E os seus problemas psicofísicos que oriundos dentro da psicologia. Entendeu, gente? Então, comportamento humano. Eu acho que o direito deveria estudar o comportamento, preocupar-se com o comportamento na mesma medida que a psicologia.
E mais ainda, porque o direito tem a responsabilidade de gerar o quê? A paz social. Essa é a função do direito. Você tem normas para gerar paz social. Porque se eu não tenho o direito, você não estaria sentado atrás dele. Porque ele poderia estar com a faca e ele esfaquear. Ele só não faz isso que ele vai preso. E ele não quer ser preso. Então ele evita fazer isso. Então o direito contém você. O direito é uma espécie de que, gente? Que a gente deu na passada de controle social. Certo? Partindo de tudo isso, a gente viu que Freud foi a pessoa que criou, quer dizer, descobriu o id, o inconsciente. Ele descobriu o id inconsciente diferente dos filósofos passados, porque ele não quis misturar com, entre parênteses, entre aspas, uma espécie de religiosidade. Ele não quis. Entre parênteses, entre aspas, espiritualidade. Ele não quis. Quem conseguir para mim, eu estou procurando, não consigo, o filme Emily Rose, O Exorcismo de Emily Rose. É um filme fantástico. Você tem ele completo em português? Você consegue passar por DVD? Eu pago o DVD para você. Legal mesmo, você consegue completo. Então se você conseguir copiar, eu te agradeço. Traga na próxima aula. Então Freud, ele diz o quê? Que o ser humano, ele tem um id, um inconsciente. E que esse inconsciente, olha lá, gente, ó, não estou fazendo chamada, tá? Quem não quer, numa boa, certo? Passou a lista, né? Passou, assinou numa boa, tchau, tchau. Fica aí embaixo, vendo o céu, as estrelas, etc. É o tal da história. O id, Freud disse que o id não vinha nada de fora. Nada de alma, nada de fora do ser humano. Que tudo estaria, olha lá, irmãozinho, vamos lá. Que tudo estaria dentro do ser humano. Tudo estaria dentro de você. E a partir daí você seria uma pessoa que seria, o seu ser era você na infância, você na criação, você em todas as fases de sua vida. Ou seja, a sociedade, a família fez você. Você é fruto dessa sociedade da família. Certinho? Bom, concordar ou não é uma coisa. Eu estou falando o que Freud falava. Você pode discordar, agora terá que fundamentar. Ou discordar, também terá que fundamentar. Veja só. Aí passa, outras correntes começam a surgir. Eu vou voltar para Freud, tá? Nas aulas posteriores, mas eu vou avançar um pouquinho. Diga, meu querido. Essa questão aí de quando diz que nada é externo, né? Para Freud era tudo interno. Tudo interno. Mas tudo interno quer dizer o externo, visível, real, que afetava você, mas não que vinha de outros contatos. Porque, por exemplo, para os filósofos antigos, a criação da família não seria algo externo dele. Não, é isso, a sua colocação foi boa. Quando eu falo interno, gente, eu preciso fazer uma colocação que ele corrigiu aí, tá certo. Quando a gente fala em interno, não significa tudo interno, tá? Significa que a família, a sociedade, coisas reais, do mundo real, afetam você. Eu estou apenas melhorando o que eu falei. É porque quando eu falo interno, é que os livros falam assim, mas você já deveria ter esse conceito. Como você geralmente não tem, eu tinha que explicar melhor. Então eu estou fazendo isso agora. Então acontece, quando esse algo interno representa que você processa tudo internamente e recebe informações do mundo real, família, sociedade, etc. O que os filósofos antigos diziam é que você tem uma glândula pineal no centro da cabeça, que eu falei na aula passada, e que essa glândula ligava a você uma alma humana, e que teria coisas fora da realidade, entre aspas, né? Sobrenaturais, que poderiam lhe afetar. Esse foi o conceito que Freud quebrou. Por isso ele fala interno, tá? Ele fala bem fechado, interno, mas não significa interno só na pessoa. Interno da pessoa e do seu ambiente, né? Evidentemente, que ele processa. Porque, por exemplo, uma informação que você tenha na infância e outra pessoa tenha na infância, os dois vão processar de forma diferente. Certinho? Cada ser humano processa informação de forma singular, de forma única. Certo? Prosseguindo. Aí depois surgiu... Aí, antes de prosseguir aqui, eu já passei na aula passada para vocês pesquisarem. Vocês já devem estar aí. Com certeza passei para essa turma. É o CID-10 e CID-11, que já está vindo. O que significa o CID? O CID significa o Código Internacional de Doenças. Ele Classificação Internacional de Doenças. Ele codifica todas as doenças físicas e mentais, certinho? E
Para contrariar, porque sempre a ciência é assim, vai e vem, vai e vem. Nós vivemos no modismo social. Vocês sabem disso, né? Tudo é uma moda social. Tudo é modismo social. Então não se apeguem à sociedade. Sociedade é um modismo social. Sociedade são convenções sociais. Então a ciência vai e volta, vai e volta. E o CID-10, já para o CID-11, colocou o código F44-3, F44-3, que eu já dei na aula passada, para vocês pesquisarem, possessão e transe. Então veja só, a ciência que naquela época avança com Freud, não tem nada externo, entendam externo fora do ambiente real, fora do ambiente de família e sociedade, entendeu? Não tem nada externo de outro mundo ou sobrenatural, como ele colocou muito bem, não tem nada disso, agora volta a ciência, porque o CID é feito por quem, gente? Organização Mundial de Saúde, certo? Eu até tive uma discussão no e-mail, eu gosto de botar no YouTube e gosto que as pessoas façam um debate. Conforme eu boto lá, faço amizade com as pessoas, faço contato. Rio Grande do Sul, Espanha, Portugal, tenho amigo em tudo quanto é lugar do ramo de ciência. Discordam de mim, agora só não pode xingar, né? Se xingar, eu vou xingar também e vou xingar mais do que ele, aí vai ficar complicado. Aí o cara começou a me agredir, né? Quer dizer, eu disse, meu amigo, olha só, estamos discutindo aqui, você tem seu pensamento, tem o meu. Eu acho que ninguém é dono da verdade. Eu tenho que respeitar seu pensamento, respeitar o seu, tá tudo bem. Não tem problema nenhum não, pode publicar aí, eu tenho um moderador e publico a sua opinião. Até porque é para os meus alunos verem, discutirem, bom, legal, né? Mas ele começou a insistir, né? Coisa e tal, que isso não existe, esse CID não existe, coisa e tal. Meu amigo, o CID é da Organização Mundial de Saúde. Quem é você para discutir com a Organização Mundial de Saúde? Eu até estou lhe respeitando, você pode discutir, mas quem é você? A Organização Mundial de Saúde é uma organização que tem cientistas no mundo todo. Então a gente tem que... Eles já estão reconhecendo a possessão e o transe. Mas o cara insistiu. E aí começou a me agredir. Aí eu disse, meu filho, vem cá. Me dê seu telefone para eu conversar com você pessoalmente. Ah, não, me dê seu telefone para conversar com você. Ou pessoalmente, ou porque eu vou falar um negócio com você. Você está me agredindo, eu vou falar um negócio para você. Eu conheci a sua mãe, aí... E você vai para aquele lugar também, entendeu? E outra coisa, não mande mais aqui para mim, que eu me aborreci com você. Sob pena de eu mandar. Entendeu? Então não mande mais nada para mim aqui agora, que eu me aborreci com você, acabou. Não tem amizade, não tem nada, porque você está me irritando. Então, porque uma coisa é você discordar educadamente. Outra coisa é você agredir as pessoas. Discordo, eu deixo publicar, discordo nos meus vídeos. Você escreve, professor, discordo do CID-10, discordo do código F44.3. A Organização Mundial de Saúde está errada. Não existe possessão nem transe. O senhor deixa eu publicar, professor? Publique, meu filho. Não me agrida, porque eu não vou aceitar. Entendeu? Aí começou a pancada. Aí eu disse um bocado de coisa a ele. Disse também que eu era louco. Podia pegar ele e enforcar ele onde ele estivesse. Então, de ele ficar quieto no lugar dele, ficar quieto no meu, não damos certo eu e ele. Certinho? Mas tem outra senhora, por exemplo, que vê meus vídeos, que adora meus vídeos. Ela começa me elogiando e depois baixa o sarrafo. Mas é num nível assim, elevadíssimo, né? E eu fiz amizade com ela, liguei pra ela, falei que falo com o marido dela. Estiver aqui em Salvador, ela é de Santa Catarina. Estiver aqui em Salvador, ela é psicóloga. Estiver aqui em Salvador, tô às ordens dela, entendeu? Ela também lá, e a gente discute, ela adora meus vídeos, adora os vídeos dela. Tudo maravilha, porque a gente se respeita. Nas pessoas físicas, a gente se respeita. Discutimos as ideias, debatemos as ideias, discordamos das ideias, respeitando as pessoas. Eu acho que esse deve ser o diálogo. Até porque a gente viu que Freud dizia uma coisa, os antigos filósofos diziam outra, a Organização Mundial de Saúde volta e diz a mesma coisa hoje. Então qual é a certeza que ele tem nessa vida? Nenhuma, né, gente? Tá? Diga, minha querida. Só da morte, gostei. O espiritismo parte dessa linha, né? Isso, parte dessa linha. Inclusive tem um médico, psiquiatra, que ele trabalha muito aí sobre esse CID. Se você botar o CID, ele já vem falando há muito tempo, ele estuda muito a glândula pineal, Dr. Sérgio. Eu fiz até contato com ele, é muito educado, foi muito bom a gente debater essas coisas, certo? Nós estamos vivendo hoje na sociedade da intolerância. Esse é que é o grande problema. Nós não toleramos os diferentes, não conseguimos conviver civilizadamente numa situação de divergente. Temos aquelas crenças que são o quê? Que a gente vai ver, que são crenças centradas, crenças fechadas, crenças inflexíveis. E nós temos que ter flexibilidade nas nossas crenças. Será que fulano está certo? Será que eu estou errado? Vamos pensar direitinho, certo? Vamos lá. Aí, resultado, o CID
Esse é um assunto interessante para estudar, porque nos próximos anos vocês vão pegar isso, o direito vai se debater com isso. Não vamos poder mais continuar com o Código de 1940, um código de processo civil, processo penal também antigo, e a possessão está aí, ela existe. Pode ser um motivo de fraude para a justiça? Pode. Mas pode ser um motivo verdadeiro? Também pode. Eu não quero ser extremista, né? Eu acredito completamente em possessão. Possessão, com certeza. É uma coisa que funciona. Agora, cuidado você falar para alguns professores da área de psiquiatria e psicologia, eles podem querer até lhe bater. Tenha cuidado. Aí já está possesso. Aí já está possesso. Aí já está possesso. Vamos lá. Aí outra corrente muito interessante que a gente vai ver é o behaviorismo. Você já pode começar a pesquisar. Behaviorismo. Está no caderno de vocês? Behaviorismo. B-E-H-A-V-O-R-I-S. Behaviorismo, é. Já está no caderno de vocês já, behaviorismo. Não, vocês vão começando a ler. O behaviorismo de Skinner, certo? O behaviorismo metodológico. E o behaviorismo é uma corrente que ela diz o seguinte, ela passa a dizer, olha lá gente, o behaviorismo, ela passa a dizer o seguinte, o que é que diz o behaviorismo? Ele diz o seguinte, ele diz que o comportamento humano, certo? Ele não tem nada que vem de fora sobrenatural, na mesma linha de Freud, fora pode vir do ambiente, e ele é regido por, a gente vai aprofundar mais, recompensas e punições. Toda vez que você tem uma recompensa, seu comportamento tende a tendência, não é certeza, tendência a se repetir. Toda vez que você tem uma punição, seu comportamento tendência a se retrair. Então se você, por exemplo, vou dar um exemplo para você, nem sempre a gente pode aplicar essas teorias, que elas são bonitas, mas na prática, com a nossa cultura é muito difícil. Se eu digo a ele, como é seu nome? Como é seu nome? Ana. Se eu digo a Ana, Ana, eu gostei muito da sua pesquisa. Eu estou dando a ela o quê? Uma recompensa. Quando eu passar outra pesquisa a ela, ela vai sentir-se o quê? Em tese, repetir o comportamento de pesquisar e aumentar. Se eu critico ela, não gostei, sua pesquisa está horrível, certo? Você não tem condições de continuar no curso de Direito. O que é que eu estou fazendo com ela? Uma punição. A punição tende a fazer o que com ela? Na próxima pesquisa que eu passar, ela vai se recuar, ela vai travar. Ela vai travar. Né? Uma tendência natural é travar. Então acontece, a recompensa repete o comportamento e a punição retrai o comportamento. Aí nós vamos estudar o estímulo, a resposta e a consequência. Então, para o behaviorismo, o nosso comportamento é condicionado a essas variáveis, a esses estímulos e resposta. Entendeu? Desde a infância nós somos condicionados. E hoje nós somos como uma massa, um bonequinho, uma massa de modelar. Nós somos hoje como uma massa de modelar. Nós fomos modelados. Nós somos hoje o que fomos modelados. Isso quem diz é o behaviorismo. Tá? A psicologia transpessoal, que ela também ultrapassa, ela é mais metafísica, mais mística, ela ultrapassa a questão tradicional da psicologia, da ciência, e está aqui também que eu dei para vocês, o que nós vamos iniciar hoje, se der tempo, senão na próxima aula, a revolução cognitiva, ou a revolução cognitivista, que é o ser humano que ele tem o estímulo, a resposta, ele é condicionado, mas ele tem um raciocínio, ele processa informações e ele chega a resultados, como se fosse um computador. Então, novamente, também a tese que nós somos programados, certo? Diga, meu querido. Antes de entrar nessa revolução cognitiva, só para uma curiosidade, o que esses psicólogos eles falam? Tipo assim, quando existem aquelas manifestações no candomblé, no espiritismo, nas igrejas evangélicas, que existem aqueles casos de possessões, eles falam que aquilo ali é o quê? Excelente a pergunta. Na realidade é o seguinte, o CID, se vocês lerem o CID e a interpretação do CID F44.3, você vai ver que ele elimina, ele tira o que ele coloca como estado patológico, a possessão e o trânsito. Ele retira as manifestações religiosas. Ele retira as manifestações religiosas como patológico, ou seja, melhor dizendo, como psicopatológico. Patologia é doença, doença da psique. É uma das matérias nossa, forense, psicopatologia. Então ele retira as questões
religiosas, espirituais, como se fosse uma doença. Não seria. Entendeu o que eu estou falando? Mas quando eles falam então sobre Então, a por exemplo, possessão, eles estão falando que vamos entender. Quando ele fala de possessão ou transe psicopatológica, no CID F44.3, ele retira as manifestações religiosas e espirituais. No próprio, você vai ver lá no CID, ele retirando. A do CID, uma possessão, certo? Teria várias explicações, certo? Vamos lá? Se você quiser uma explicação, vamos imaginar uma explicação mais fácil de entender. Uma explicação psicanalítica, certo? Mais simples, para você entender nesse momento. A manifestação psicanalítica da psicopatologia da possessão seria que o seu id, sobrecarregado de traumas, certo? Ele se manifestaria, faria uma manifestação, certo? Uma manifestação, como se fosse uma descarga daquela carga de traumas que você carregou ao longo da vida, certinho? Para a psicanálise, certinho? Quando você encara essa questão dentro da religiosidade e espiritualidade, que é um caminho difícil da gente trabalhar, porque existem dogmas, conceitos rígidos, e qualquer coisa a gente estaria ofendendo, e a gente não quer ofender nenhuma religião, nem nenhuma questão espiritual, porque nada poderá deixar de ser desacreditado, né? Tudo poderá, amanhã ou depois, né? Vem e diz que aquilo é verdadeiro. Então seria, se você quisesse várias versões, na psicanálise mantendo a mesma coisa. Você vai para a igreja, vai para o espiritismo, você vai buscando um conforto para alguma dor sua. Você tem uma dor, né? Um trauma, um sofrimento. Esse sofrimento ele é induzido a aflorar, ele aflora e você se manifesta, aquilo seria do seu próprio id. Essa é uma explicação psicanalítica, certinho? Seu próprio id. Para, se você quiser uma explicação que fosse uma explicação psicofísica, digamos assim, quântica, lá como você queira, você traria naquele momento, numa egrégora, que seria hoje já constatado que um grupo de pessoas que pensa da mesma maneira forma uma egrégora, certo? Uma egrégora, um movimento mental, as pessoas que pensam da mesma maneira no mesmo lugar formam uma egrégora, ou seja, um pensamento padrão. Dentro daquele pensamento padrão, você poderia ter contato com outras forças e você estaria aquela manifestação. Forças espirituais, né? É por isso que o exorcismo de Emily Rose é muito interessante que a gente possa fazer esse estudo, que é um estudo científico. Então você tem essa manifestação. Eu não vou dizer a você que deixo de acreditar ou que vou criticar. Pode existir tudo isso. Então a física quântica acredita na manifestação religiosa? A física quântica acredita que nós poderemos... A física quântica, ela acredita que... Olha lá, gente, vamos entender. Ó. A física quântica acredita que uma partícula, comprovadamente, cientificamente, isso é comprovado, se você quiser, vários filmes de física quântica para você entender. Se você tocar numa molécula aqui, num átomo aqui, certo? Automaticamente, a milhões de quilômetros de distância, outro átomo é afetado. Certo? Outro átomo é afetado. Certo? Entendeu? Então você tem uma ligação no universo do qual nós estamos ligados. Certinho? E nós poderíamos ter ligações, por exemplo, espaço-tempo. Certo? Espaço-tempo. Um mundo paralelo. Você poderia ter um espaço-tempo. Por exemplo, você poderia, como o espaço-tempo na física quântica, ele está muito unido, ele não está tão separado como nossa visão consegue perceber, você poderia, numa manifestação daquela, ter contato ou com uma mente viva que viveu em 1800, ou com algo espiritual. Aí é uma interrogação. Entendeu, gente? Aí você pode ter essa manifestação. Tanto é que existe, cientificamente comprovado, os registros acássicos. Quem quiser pesquisar, bote aí. Registros acássicos. O que são esses registros acássicos? Certo? Evidentemente que a gente não começa a falar muito isso aqui na faculdade, porque senão a gente vai sair daqui como louco. E se a gente começar a dar essas coisas a vocês, vão dizer, ah, Martinez pirou. Entendeu? Não é? Pirou, não é o caso. Mas os registros acássicos, eles são comprovados. Tudo que ocorre na natureza, acássicos de acácia. Acássicos, registros acássicos. Tudo que ocorre na natureza fica registrado. Na própria natureza. Então você, com sua mente, você pode ter acesso a milhões de informações. E a possessão, numa sessão espiritual,
pode ser uma regressão sua de memória para um contato com esse registro acásico, certinho? Lógico, isso é rechaçado pela psicologia tradicional, não tenha dúvida nenhuma. É muito rechaçado. Diga. Lançamento quântico de partícula. Isso, né? perfeito. Aí quando uma partícula corresponde à outra. Só que isso só acontece quando existe um entrelaçamento. Isso. Quando uma partícula entrelaçada Isso. à outra. Isso. Se a partícula não for entrelaçada, Não vai ocorrer. exatamente, não vai responder. Então, Mas aí você pode, vamos imaginar aqui, fazer uma já que a gente começou, vamos ao final. Que você esteja num local que tem uma egrégora, um local espírita ou religioso, todos no mesmo padrão vibratório, você passa a ter o entrelaçamento das partículas. mas nesse caso, isso ocorreria independente de diálogo, simplesmente para as pessoas pensarem de forma... Sim, a egrégora mostra que você está pensando na mesma... Pessoas pensando na mesma vibração, no mesmo tom vibratório, elas estão ligando e as partículas podem ficar entrelaçadas. E você poderia entrar em contato, por exemplo, com João Batista, em outras épocas, e falar o que ele está falando, pensar o que ele está falando, captar o que ele está falando. Isso, evidentemente, são conceitos que a psicologia, muitas vezes tradicionalistas, e alguns colegas psicólogos e da própria professores podem rechaçar, que eu esteja falando até em sala de aula isso, mas eu tenho que falar porque isso é moderno, não tem jeito, não tem como fugir disso, tá? Evidentemente que você não precisa ficar atrelado a essa crença, né? Evidentemente, você vai estudar coisas científicas, vai ter outros raciocínios mais profundos, mas você não pode ficar bitolado. Isso é que você não pode ficar, você tem que estar liberto, tá? Não precisa se acreditar também nisso, né? Lógico, né? Prosseguindo, então Skinner, voltando aqui, a revolução cognitivista, que estudou o ser humano como um computador cujo seu funcionamento era igual ao de um computador normal, isso da aula passada. Então, aí, cientificamente, posição cognitivista. O ser humano, ele recebe o input, são informações e estímulos, ele tem uma espécie de CPD, Central de Processamento de Dados, que ele processa esses dados, e ele tem output, que ele tem a saída daqueles dados. Como é que funciona isso? Vamos lá. Eu recebo uma informação agora, imaginemos. Ele, pelo que eu vi, já leu alguma coisa de física quântica, certinho? Já leu alguma coisa, já viu na internet alguma coisa, ele já tem algum conhecimento. Então, quando eu falei de física quântica, ele recebeu essa informação e processou na mente dele com o que nós chamamos de associação de ideias. Bote aí no caderno. Pontos para você estudar. Associação de ideias. Certinho? Vai estudar isso? Vai estudar isso. Associação de ideias. Então, como é seu nome? Como é o nome dele? Como é seu nome? Pablito. Hein? Pablito. Pablito. Pablito, ele já viu alguma coisa de física quântica. Quando eu falei em física quântica, a mente dele fez o quê? Ó o que a mente faz, ó. Rapidamente. Física quântica. Eu vi isso na internet, eu li isso. Eu devo perguntar sobre entrelaçamento quântico das partículas. Certinho? Quem não leu sobre física quântica, recebeu a informação de física quântica hoje. Ficou lá armazenado. Certinho? Se você amanhã pegar na internet e ver física quântica, você vai se lembrar da aula e associar a nova informação. E isso vai fazer uma saída, vai sair um output. Vai dar uma resposta. Entendeu? Então, essa linha cognitivista vem que nós temos uma cognição. E ela para por aí. Ela é científica. Entre aspas, né? A gente fala científica porque vamos falar assim, ciência tradicional. É aquela que não muda o que nós pensamos ser realidade. Certinho? Então, cognição significa, vamos lá, vou colocar aí. Cognição significa capacidade. Deixa eu ver, o seu já vai terminar já? Tem coisa aí, não? Termina aqui já. Pode levar. Capacidade. Cognição significa capacidade de raciocinar, de pensar e de resolver problemas. Certo? Cognição significa
capacidade de raciocinar, pensar e resolver problemas. Essa cognição, ela é algo que é uma linha científica respeitada, muito respeitada, no mundo da ciência. Por quê? Porque é uma linha que diz o seguinte: eu tenho capacidade de raciocinar, de pensar e de resolver problemas. Logo, meu comportamento está dentro dessa linha. Meu comportamento não está fora dessa linha. Input, receber informações. CPD, processar informações pela associação de ideias. E o que? Output, respostas. Então eu sou um ser programado pela sociedade, pela família, para ser como eu sou. Não tem nada que vem de fora, não tem metafísica, não tem espiritualidade, não tem nada. Logo, que toda a ciência que se preza, ela não nega, ela diz apenas que não tem condições de comprovar cientificamente. Ela não acredita nem desacredita. Ela diz que não tem condições de comprovar cientificamente. Uma ciência séria diz isso. Então, muita gente falou, Skinner é um cara materialista. Mentira. Skinner apenas disse que o que eu posso dizer cientificamente, comprovadamente, do comportamento humano, é que o comportamento humano reage com estímulo, resposta e consequência. Se a consequência for de recompensa, tendência de aumentar o comportamento. Se for de punição, tendência de retrair o comportamento. Logo, eu sou um ser condicionado. Não tem nada de fora que chega. Agora, Skinner nunca disse, o pessoal confunde as coisas. Eu não acredito em espiritualidade, eu não acredito em religiosidade. Mentira. Ele apenas disse, para minha ciência, eu não tenho condições de comprovar isso. Então, eu não acredito, nem desacredito. Eu tenho uma posição de neutralidade. Tem coisas que a ciência não vai conseguir provar. Ela não vai conseguir provar. Nunca não. Nunca falar muito forte. Não conseguirá provar no momento. No futuro não sabemos, né? Futuro é futuro. Diga. Existe a punição positiva? Não entendi bem, hein? Sim, existe. É ao contrário. Aí você pode ter a punição positiva. Certo? A gente vai estudar o behaviorismo mais aprofundado. Mas por enquanto, para vocês entenderem, é a recompensa e a punição. Certo? Essa reação sua é em tese. Porque, por exemplo, você pode sofrer uma punição e se tornar um gigante. Estimular-se de uma forma absurda. Mas em tese, a recompensa, em tese, ela tem a probabilidade de aumentar. E a punição diminuir o seu comportamento. No final das contas, você é condicionado. Tanto é que, por exemplo, vocês estão passando 5 anos na faculdade. Vocês são condicionados aqui. Vocês vão sair daqui falando o quê? Falar o quê? Data vênia. Vocês vão falar behaviorismo, Freud, Id. Agora passe 5 anos na cadeia para ver que você vai sair falar lá. Parada, né? É isso aí, velho, por aí lá vai. Então o ser humano é condicionado. Então para Skinner, não existia o ser humano bom ou o ser humano ruim. Existia aquele condicionado, entre aspas, condicionado ao meio positivamente, condicionado ao meio negativamente. Uma criança, se você pegar uma criança, lógico que tudo tem uma exceção. O ser humano é muito complexo. A gente não penetra na cabeça do ser humano ainda. A ciência não chega, então a gente não pode afirmar nada. Mas, por exemplo, em tese, uma criança criada com um pai alcoólatra, a mãe prostituta, no ambiente de drogas, ele tende a ser uma pessoa, que possa caminhar pelas drogas. Já se ele for para a escola, direitinho, tiver boas amizades, bons professores, tende a continuar estudando e ser uma pessoa de bem. Então o ser humano também é um ser humano, por isso que diz, o ser humano é fruto do meio, o meio ambiente faz o ser humano. Agora não é 100%, porque tem casos de pessoas que estão numa situação de favela e ruim e que se tornam grandes pessoas e saem daquilo ali. Como é que acontece isso? Está se estudando. Alguma forma para o behaviorismo, eu estou falando, gente, de cada tese individualmente, não estou dizendo que eu concorde ou não. Para o behaviorismo, alguma coisa, alguém o recompensou, algum mecanismo interno dele, na punição, fez ele se tornar um grande e superar aquela dificuldade. Mas em tese, a punição retrai o comportamento e a recompensa aumenta o comportamento. Então você vai dizer, o menino foi um grande médico, hipótese.
Foi porque encontrou na sua família a base para isso. No meio social, a base para isso. Certo? Então, a sociedade que é uma sociedade de exclusão, uma sociedade competitiva, uma sociedade individualista, ela produz o marginal. Ela produz o marginal. Porque uma sociedade inclusiva, ela tende a diminuir a marginalidade. Não posso dizer que acabou, porque o crime é uma coisa que multifacetada, difícil de você ser, mas diminui. Uma sociedade inclusiva diminui e muito. E nós estamos vivendo uma sociedade exclusiva. Então, quando tiver um crime, fique atento que você também faz parte desse processo. Em alguns casos acontece a sublimação, né? Pode ocorrer a sublimação. Pode O ocorrer. que explica isso? O ser humano é um ser humano complexo. Cada caso é um caso. Tem que ver a história de vida, tem que ver a personalidade, tem que ver uma série de coisas. Diga, querido, quem quer perguntar? A personalidade é questão de influência social ou é questão de índole? Olha só, eu não gosto. Olha só, presta atenção, gente. Olha lá, presta atenção, ó. Presta atenção, ó. Eu pessoalmente, eu permito que você pense diferente. Acredito em duas coisas contraditórias. Eu pessoalmente. Eu não acredito, por exemplo, algumas doenças a pessoa nasce, certo? Por exemplo, você tem uma epilepsia, você tem um traumatismo craniano, alguma doença mental mesmo. Aí você passa por uma ressonância magnética, você passa uma criança numa ressonância magnética e você vai ver que o cérebro dela está com um problema. Ali você tem um diagnóstico médico que a criança patológica, ela tem um problema patológico. Essa é a doença de nascimento, essa é a doença de nascença, essa é a doença. Quando você passa, você vê aqui, ó, tem um problema assim, ela vai se comportar assim porque o cérebro dela nasceu defeituoso, porque teve um trauma no cérebro dela, qualquer coisa na área médica da cerebral. Ali é uma doença de nascimento e de nascença. As outras são, a meu modo de ver, a junção de duas coisas. A primeira, genética, que existe uma forte tendência sua genética, e a segunda, ambiental. Ambiental é o agente socializador família e o agente socializador meio ambiente. Não tenho dúvida nenhuma disso. Contraditoriamente, eu acredito em reencarnação, eu pessoalmente, né? Como nós estamos hoje numa ciência que não pode se mais dar em sala de aula somente a ciência, porque a própria Organização Mundial de Saúde já vem com outras teses. Eu pessoalmente, não estou dizendo que vocês devam acreditar, vocês vão acreditar no que vocês quiserem, porque até o trabalho aqui com vocês é um trabalho de libertação, e vocês têm que entrar um, sair outro, e não falando o que eu falo, porque senão eu vou, né? O professor Martinez falou, eu acredito, então você vai ser um robô. Eu não fiz mentes pensantes, eu quero fazer mentes pensantes. Você vai pensar por você mesmo, não por mim. Eu discordo dele nesse ponto, eu concordo dele nesse ponto. Entendeu? O direito que assiste a você. Eu, contraditoriamente, acho que nós temos um processo de reencarnação. Eu pessoalmente. Então, a gente vem para cá já com a carga de destino marcada. Mas temos também o nosso livre-arbítrio. Porque senão a gente... Aí eu vim com a carga de destino aqui. O meu destino é perder as matérias. Então eu não vou estudar. Você tem o livre-arbítrio de passar nas matérias, certo? E você tem que acreditar que seu destino é ser um grande advogado, um grande juiz, um grande operador do direito, né? Concorda comigo? Depende de você. Agora, tem coisas que você, na vida, vai lutar e não vai conseguir. Infelizmente, essa realidade existe e essa é uma realidade meio espiritual, ou totalmente espiritual, reencarnacionista e etc, tá bom? Não tenho dúvida disso aí. Agora, quanto à índole vinda, eu sou contra. Nascidos para matar. Que é ridículo, né? Nascido para matar é ridículo. Só se você encontrar uma explicação espiritual, né? Nascido porque ele veio para encontro com o resgate com outra vítima. Mas fora disso, não. Agora, você deve ficar atento para as questões genéticas. Por exemplo, se você tem na família, e você deve observar a sua árvore, né, familiar, se você tem na família alguém que tenha sido viciado porque fumava, né, algum vício qualquer, fique atento, porque você tem uma tendência a isso também. Por exemplo, pessoas que têm câncer na família, câncer de mama, tem um problema de na família ter geneticamente.
repetir. Se você tem na família esquizofrênico, fique atento para você não ficar esquizofrênico. Se você tem na família gente que bebe, alcoólatra, fique atento, você pode ficar alcoólatra. Se você tem na família gente que é diabético, a genética fala. Diabético ou diabética, a genética vai falar. O alcoolismo também. Porque você vai ficar na genética, certo? Vai ficar na sua genética. Por exemplo, esquizofrenia. Mas é uma coisa que a ciência não explica. Por exemplo, um pai e uma mãe, João e Maria, tem 3 filhos, certo? O pai era alcoólatra. 2 filhos não se tornaram alcoólatra. Só um se tornou. E agora? Tem um fator genético e tem um fator ambiental. Então, genético mais ambiental. Aí, ó, a explosão é decisiva. Qual é a genética mais ambiental? Você tem a tendência, aí aquele cara caiu numa depressão, sei lá, caiu num processo qualquer de desemprego, a mulher largou, entendeu? Ele ficou sozinho, entendeu? Problemas lá qualquer e ele vai buscar a fuga na bebida. Ele já tem um problema genético, mas o ambiental, os outros 2 não tiveram esse problema ambiental, não tiveram, certo? Além do alcoolismo, outras doenças como, por exemplo, depressão. Depressão é uma doença que pode ter características genéticas e que pode se desenvolver com a questão do meio ambiente, seu ambiente que carregue, que lhe proporcione isso. Então o ambiente que você vive é muito importante. Se você vive num mau ambiente, num bom ambiente, né, as amizades, o seu ambiente familiar, enfim, tudo isso. E no final das contas, nós sabemos que nesta sociedade que nós estamos vivendo, cujos valores espirituais estão em decadência, não é? Os valores materiais em alta, a sociedade se torna o quê, gente? Extremamente competitiva, extremamente individualista. Quem quer que você cresça? Quem é? Quem é? Aponte aí. Ninguém. Todo mundo quer puxar um para o outro para baixo. É o sistema da sociedade, o clima na sociedade. Aí nós vamos falar, como Jung falava, o inconsciente coletivo, né? Tá o quê? Violência, guerra, agressão. Eu quero tomar o que ele tem. Não existe mais amizades como tinha antigamente, porque você vive no smartphone, a amizade não é mais local. Então eu digo a vocês, sem medo de errar, que o inferno são os outros, tá? Então tenham cuidado com os outros, porque os outros são o inferno, né? O mundo que nós estamos vivendo é um mundo totalmente diferente de outras épocas, onde nós tínhamos mais calor humano, tínhamos outros problemas, né? Lógico, mas não tínhamos os problemas que nós temos hoje. Hoje nós temos um mundo realmente cão e fica difícil de trabalhar. Gente, ficou alguma dúvida aí? Passar um questionáriozinho rápido, bora. Na próxima aula eu dou tudo isso aqui que está aí na... Vocês têm aula depois daqui? Tem? Todo dia ou... Então vamos programar. Na quinzena que não tivesse, a gente estende mais um pouquinho. Legal? Hoje tem? Pronto, hoje a gente estende mais. Primeira questão, bora lá. Agora sim o questionário. É a música, agora eu não concordo isso aí. Eu só cantei uma música. Vamos lá, gente. Primeira questão. Fale sobre... Primeira questão. Fale sobre o conceito de psicologia jurídica. Fale sobre o conceito de psicologia jurídica. Segundo, faça uma explanação. Faça uma explanação sobre
faça uma explanação sobre a psique de antigamente até os dias atuais. Terceira questão. Explique o que Freud trouxe de moderno para a ciência. Quarta questão. Como funcionaria Diga, Lili, aí, tudo bom? Quer que eu pegue? Eu vou sair daqui agora. Tô 15 minutos, 10 minutos tô aí, 10 minutos tô aí. Tá, um beijo, tchau. Um beijão. Um beijão, tchau. Que questão é essa, gente? Ah? Como que? Ah? Como funcionaria? Agora vamos que como funcionaria? Ah, como funcionaria a mente? Tomara que não seja igual ao seu. É, a mente minha é boa, meu amigo. A mente minha é boa. Como funcionaria a mente na esfera cognitiva? Quinta questão. Fale sobre o CID 10 F 44-3, que é o negócio da possessão, certo? Certo, gente? Então, os questionários são para ser os questionários, as pesquisas, os trabalhos são para ser entregues no dia da prova. Se você quiser me mostrar o questionário para a semana e tiver alguma dúvida nós podemos tirar. No dia da prova não tem mais dúvida. Teremos as certezas. Vamos fazer posições assertivas. E como é que a gente faz posição assertiva? No dia da prova, vocês já estão dominando o assunto e farão uma excelente prova. É assim que a gente tem que fazer. Tá bom? Uma boa noite, até a próxima aula, certo? Tudo. Hã?